Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando, após um longo tempo, para tratar de um assunto sério, de um assunto que preocupa qualquer conservador brasileiro com mais de 2 neurônios. A influência da ditadura comunista chinesa, da ditadura que se perdura desde 1949, da ditadura que massacra sua população, da ditadura que tem um projeto globalista de poder, que tem muito dinheiro em nosso país. Deputados parlamentares brasileiros foram cooptados para conhecerem uma empresa de segurança chinesa, uma empresa de tecnologia da informação, com uma viagem, com um passeio pela muralha da China, um governador de estado, mais especificamente o senhor governador do Rio de Janeiro, trazendo tecnologia acusada de espionagem no exterior para monitorar a segurança do carnaval de rua na capital turística de nosso país. Olha, o assunto é sério, é um assunto longo, é um assunto que eu não vou conseguir tratar só nesse vídeo, mas que vamos dar uma pincelada hoje, porque é do interesse de todos nós, porque a nossa soberania está em jogo. Vamos começar pela Huawei. A Huawei, a tal empresa que os deputados foram visitar, por exemplo, é uma empresa de serviços eletrônicos, muito conhecida no mundo inteiro, superou a Apple na venda dos smartphones e agora fica atrás somente da Samsung. Seu dono, seu fundador, é um engenheiro, um tal de Ren Zhengfei. Esses nomes chineses, né? Parece tudo Kung Fu. É um engenheiro que foi do Exército de Libertação Popular, ou, mais especificamente, Exército Vermelho. Ou seja, é alguém do aparato estatal comunista, é alguém ligado à máquina do regime. E na China, como todos sabem, não há nenhum negócio que não tenha dedo do Estado, não é verdade, meus amigos? Como era no Brasil de Lula, que o diga Ike Batista. Enfim, falando da Huawei, temos que falar da sua relação com o exército e com o comando do Partido Comunista Chinês. E por isso mesmo, tal situação é extremamente preocupante. Em 2003, a Huawei foi acusada de roubo de propriedade intelectual nos Estados Unidos, tendo reproduzido de forma muito semelhante à estrutura de HDs de sistema norte-americano. Em agosto do ano passado, o presidente Trump ele chegou a assinar um decreto proibindo que agências norte-americanas usassem serviços de telecomunicações chineses. Entre as empresas citadas como proibidas estava a tal Huawei que os nossos deputados foram visitar. O mesmo se deu no Canadá, na Nova Zelândia, que barrou os produtos da Huawei, citando significantes riscos à segurança nacional. Na Austrália, alegações idênticas. E depois a empresa de telecomunicações britânica, BTG Group, que usava a tecnologia da Huawei intensamente, anunciou a suspensão e remoção de todo equipamento chinês em seu trabalho. No Japão, o mesmo aconteceu logo em seguida. A Alemanha também baniu acessórios da Huawei de seus produtos 3G. Olha, o senhor Ren, fundador e dono da Huawei, é um sujeito problemático. Se formos pegar falas dele, mais parecem as falas de um general chamando sua tropa para a batalha do que de um líder empresarial normal. Olha o tom militar dessa fala dele. Abre aspas. Nós estamos em uma fase de expansão estratégica. Nossa organização expandiu em uma forma destrutiva. Nós temos que revisar cuidadosamente se todas as unidades geográficas são eficientes. No caminho de alcançar a vitória completa, nós precisamos conduzir alguns planos. E quais seriam esses planos? Olha, um fruto que conhecemos foi sua filha, Sabrina Meng, que foi presa por espionagem, assim como na Polônia, um funcionário dele também foi preso por espionagem. No Brasil, a Positivo sentiu o cheiro de que havia algo errado e rompeu com a Huawei. Porém, a Oi Telecomunicações está ligada à Huawei. Os nossos celulares, atenção você que tem Oi, tome cuidado. Seus dados podem estar sendo monitorados e podem estar indo para o serviço de inteligência chinês. Algo muito semelhante aconteceu na Inglaterra. Foi denunciado
E resta saber se nós brasileiros, com a ABIN, com o nosso serviço de inteligência, teremos capacidade para detectar eventuais irregularidades na coleta de dados. Teremos capacidade para detectar eventuais uso de nossas informações privadas pelo governo chinês, que está intrinsecamente ligado a essa empresa. E as mais suspeitas, há muitas suspeitas relacionadas aos chefes executivos da Huawei e a sua formação militar no exército comunista. É só olhar a história dele, a ligação dele direta com o governo. E você deve estar se perguntando, mas espera aí, qual que é a tão grave ligação deste homem, desta empresa, com o Estado chinês? Você lembra do massacre da Praça da Paz Celestial, meu amigo? Se você é criança, menininho, fã de Felipe Neto, você vai esquecer, você não sabe o que houve. Você é de uma geração que pegou a China das Olimpíadas, pegou a China do soft power, pegou a China boa praça. Mas quem viveu os anos 80, ou quem sentou a bunda na cadeira e estudou história, sabe que nos anos 80 houve um grande movimento que culminou nos protestos da Praça da Paz Celestial, onde um homem, um cidadão, foi massacrado por tanques porque estava pedindo a sua liberdade. E o homem do vídeo, que é com certeza a vítima mais conhecida do massacre, era só um, porque o massacre ocorreu como resultado de um protesto que só em Pequim surtiu cerca de 1.200.000 de adeptos, de pessoas nas ruas. Isso num momento que a União Soviética estava em colapso, que o Muro de Berlim tinha caído e que os chineses tinham esperança de que poderiam conquistar a sua almejada liberdade num momento de decepção global com o comunismo, num momento de novos ares, num momento de mudança. Porém, a coisa não foi bem assim. O movimento, na época, se iniciou com um professor de astrofísica que, voltando dos Estados Unidos, começou a discursar em meio à juventude estudantil sobre os efeitos, sobre as melhorias que poderia causar na vida daqueles estudantes um regime democrático. E olha, não eram conservadores não, pelo contrário, eles apoiavam um líder da ala progressista, entre aspas, ou seja, uma ala esquerdista, só que um esquerdismo mais europeu, mais social-democrata, que era o Hu Yaobang. E a ala mais ortodoxa do partido, que era liderada pelo Li Peng e pelo Deng Xiaoping, e se você não sabe quem é Deng Xiaoping, estude, que é uma figura importante da história. Essa ala do Deng Xiaoping era hegemônica. Tinha o parlamento nas suas mãos, e eles conseguiram depor o Hu Yaobang, chefe dessa ala progressista, para então investirem nas táticas de repressão das manifestações. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje na Venezuela, porque afinal a história se repete nos regimes comunistas. O Exército da Libertação Popular, ao qual pertence o chefe executivo da Huawei, foi quem acabou com aquelas manifestações, foi quem matou aquelas pessoas que estavam marchando por sua liberdade pacificamente. Uma fotografia do cadáver de um soldado que atirou contra os manifestantes da Praça da Paz Celestial, justamente morto por eles, foi instrumentalizada pelo partido naquela ocasião, uma vez que junto ao corpo havia uma mensagem semelhante a: matou 4 de nós, recebeu a recompensa. Foi um caso isolado, que o Partido Comunista instrumentalizou com edições, retirando o texto e divulgando entre os membros do Exército e outros setores como a própria mídia estatal chinesa. E claro, imagine aquele exército, aqueles militares com a cabeça condicionada para obedecerem ao comunismo, a reação deles como que foi: o sangue nos olhos. Um exemplo de soldado convertido, isso é interessante, gente, presta atenção, foi o Zhang Ming, que ele recusou a participar da matança, foi um ponto fora da curva. Ele não aceitou participar daquele massacre que aconteceu na Praça da Paz Celestial e que hoje eles encobrem os dados, que os dados hoje são duvidosos devido ao poderoso esquema de repressão que se seguiu para abafar aquele incidente. Tem um livro até interessante
você que gosta de ler, eu acho até que tem em português. O título dele é A Repressão da Amnésia, da Louisa Lin. E se você pensa que a China dispunha de vários métodos de repressão e manipulação, espera para ver o que se segue. A coisa ficou muito mais poderosa, com muito mais rigor no que tange a oprimir a população, a dominar corações e mentes da população, a adestrar as pessoas. E é até interessante, um ponto que eu gostaria de tratar, saber que nos livros escolares chineses, eles colocam que Karl Marx era chinês? Olha o nível da mentira de um governo que deliberadamente engana seus cidadãos, que reprime sua população, que idiotiza uma massa da população mais superpovoada da face da Terra. Naquela época, a completa supressão do movimento de protesto legítimo e democrático levou, em âmbito interno na China, ao desenvolvimento de diversos meios de espionagem, de tutela da população. Um bom exemplo disso, gente, é um grupo chamado As Mães de Tiananmen, isto é, as mães de alguns estudantes que foram mortos no evento. Até um paralelo que elas usaram com as tais mães da Praça de Maio, aqui na Argentina, que eram as mães daqueles rapazes que elas alegavam que tinham sido mortos pelo regime do Videla na Argentina e que nos anos 80 tiveram um grande impacto na mídia mundial. E as mães da Praça da Paz pensaram, peraí, se as mães da Argentina, mortas pela direita, puderam levar com dignidade a pauta do cadáver de seus filhos, por que nós, que somos vítimas também de uma repressão estatal, não podemos levar com dignidade a pauta da morte de nossos filhos? Porém, sabemos como é que funciona a mídia, né, minha gente? Sabemos. A mídia tem seus cadáveres de preferência. E as fundadoras do grupo dedicaram suas vidas à tarefa de identificar vítimas individualmente e documentar seu destino, como elas morreram, dar um enterro digno. E a Zhang Xianling é uma das mães que alega que é vigiada o tempo todo, que é uma mulher que onde ela vai tem agentes governamentais no seu encalço, que a sua vida virou um Big Brother, que ela está marcada não para morrer, porque ela já é importante demais naquele cenário, mas marcada para sofrer, marcada para ser uma prisioneira em tutela do Estado. E olha, a manipulação do sistema chinês que veio daquela época, quando a população começou a abrir o bico, hoje parece 84 do Orwell. As tentativas de apagar a memória do povo chinês, principalmente a memória daquele evento específico, elas são muito bem faladas pelo jornalista investigativo Michael Mandelberg. E ele pediu até para que uns artistas chineses que viveram a época desenhassem um evento do Homem do Tanque, daquele famoso herói anônimo que sambou pela sua liberdade, que dançou desviando dos tanques e foi morto brutalmente, mas se tornou um símbolo da liberdade em todo o mundo. E esses artistas que desenharam, gente, tiveram medo. Uns falaram que simplesmente não poderiam fazer aquela representação daquele momento histórico. Já outros desenharam, mas como vocês podem ver, sem os detalhes, sem a crueza do evento, escondendo, encobrindo parte do que aconteceu por medo do radicalismo do Estado. E esse caso chegou ao ponto que o Diário Nacional Estatal da China, o China Daily, em 4 de junho de 2009, disse que o massacre da Praça da Paz Celestial, chamado pelo governo apenas de incidente, é um incidente. Incidente de 4 de junho foi uma invenção dos Estados Unidos e da CIA para desestabilizar o partido, que nunca ocorreu. E as informações sobre o fato são tão esquivas, são tão escondidas, encobertas, que inicialmente os dados expostos pela Cruz Vermelha são de 2.600 pessoas mortas. Porém, hoje em dia, após as investigações mais aprofundadas por guerreiros que lutam contra a máquina de repressão estatal, os números alcançam 10.000 mortos.
10 mil jovens massacrados por pedirem a liberdade. E hoje, este homem que está fazendo o monitoramento de pessoas no mundo inteiro, com a sua empresa, com a Huawei, é alguém que está intrinsecamente ligado a esse fato. É alguém que está intrinsecamente ligado àquilo que o professor universitário Kong Hyun disse. Em primeiro lugar, uns ignorantes, seus cérebros são cheios de preconceito. Em segundo lugar, se tornaram violentos devido à educação voltada ao ódio. O que isso difere dos nossos militantes universitários, aqueles jovens que também são adestrados por comunistas partidários para terem tanto ódio? As mães da Praça da Paz Celestial lembram-se, tristemente, que o atual presidente, como chama a mídia, o Xi Jinping, ele estaria realizando passos gigantescos rumo à ortodoxia maoísta, rumo à volta dos momentos mais duros da repressão que levou a China naquela época, nos anos 40, 50, 60, à estagnação e à ruína. O tema das Olimpíadas que vocês viram, acharam lindo, bateram palmas em 2008, que na minha escola que eu estudava, não teve nem aula no dia. Não, vamos prestigiar a China. Foi um mundo, um sonho, com nomenclaturas muito semelhantes àquelas usadas pelo sistema de propaganda maoísta. Vamos abrir o olho. Todo o sistema maoísta, todo o sistema de repressão chinês está sendo mantido. Essa questão de achar que a China é uma sociedade capitalista de mercado, ela é, o sistema econômico é, mas o sistema político nunca deixou de ser o comunismo. E tendo mantido o Departamento Central de Propaganda, o Partido Comunista Chinês abafa tanto quanto pode o massacre. E Xi Jinping agora diz: todo o trabalho do partido, da mídia, deve refletir a vontade do partido. Repito, todo trabalho da mídia deve refletir a vontade do partido. Bem semelhante com os amigos chineses, os amigos dos chineses que temos no Brasil, né? Dona Manuela Dávila, PCdoB, maoísta. O governo chinês emprega um largo número de pessoas para monitorar e censurar a mídia chinesa. Em 13 de dezembro do ano passado, minha gente, poucos dias atrás, 47 jornalistas chineses foram presos em seu país, de acordo com o Comitê de Proteção dos Jornalistas. Só a Turquia prende mais jornalistas que a China. Em 2010, as atenções se voltaram para a prisão do Liu Xiaobo, ou Xiaobo, que era um militante contra a censura nos meios de comunicação. E ele foi vencedor do Prêmio Nobel daquele ano. Um movimento recente, noticiado no Brasil pela primeira vez em 2014, foi a tal Revolução das Sombrinhas, liderada pelo jovem Joshua Wong. Gente, que nomes, né? Que nomes! Fazer um vídeo falando sobre a China também é um poderoso trava-língua. Eu que tenho a língua meio presa, mas enfim, chegamos aqui, vamos continuar. Esse Joshua Wong, ele foi alguém que tentou reiniciar aquele vigoroso protesto de 1989. E o governo chinês como reage? Com uma repressão marcial ao movimento. Se naquela época foi difícil, hoje está sendo impossível. O estopim disso tudo aí se deu quando em 2017 o parlamento chinês
resolveu reduzir o número de candidatos a participarem das pseudo-eleições, né, que aconteceram aquele ano. Não é difícil imaginar o destino do Wong, né, desse jovem preso, e depois de sair da prisão, tendo que pagar uma fiança absurda, ele revelou ter sido tratado como um cão. E é claro que a Huawei é a porta de entrada para o aperfeiçoamento do sistema de controle de Big Brother insuperável que existe na China. E a China, no âmbito global, já tem os seus métodos. A China dispõe agora de um aparato que começou a ser debatido no Brasil recentemente. Tecnologia de ponta, um governo totalitário e produção em larga escala de manufaturas. Olha que combinação, né? Um sistema de monitoramento de créditos na China que está sendo aprimorado para monitorar o cotidiano do cidadão, para monitorar se o cidadão tem uma fidelidade canina ao partido. E se não for fiel, tá fora, não tem direito à vida, não tem direito a ser alguém em um sistema que acha que o cidadão e o cachorro têm que ser tratados da mesma forma, que ambos têm que ser assados porque não valem nada. Quem vale é quem é do partido, quem vale é quem faz parte do sistema ideológico e pertence ao alto poder do comissariado, do comitê de um partido que não aceita discordâncias, que monitora as falas nas redes sociais, que monitora trabalhos acadêmicos, que monitora conversas, posicionamentos pessoais na mesa de bar e com as vigorosas câmeras na rua, monitora até onde você vai, com quem você anda, em qual igreja você ora. Cidadão chinês, minha gente, não tem direito de ir e vir. 现在是已经被限制这个自由的出行了，就是订票啊，我们高铁和飞机都不行。我跟你演示一下，我们用这个 APP 来订票。现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。And what does it say? 然后就显示那个出票失败，说我已经被法院依法限制高消费，限制乘坐 G 字头列车。 Can't buy property. My child can't go to private school, he says. You feel like you're being controlled by the list all the time. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video screen. Cidadão chinês tem toda uma estrutura que é capaz de mapear o seu comportamento através mesmo do seu consumo. The Chinese government can peer into the two dominant payment systems, Alipay and WeChat, as it sees fit. It's already started tracking behavior as part of a plan to rank citizens and measure how good and obedient they are. Tente atravessar as ruas antes do sinal. It's true. Try to jaywalk in certain parts of Shenzhen, and the government's facial recognition will spot you. There's even a board of shame showing the faces of recent offenders. Acesse uma simples página do Google. It gets even scarier, because Big Brother is watching what you do online too. Most of the websites we know and love are blocked in China, replaced with Chinese equivalents that the government can monitor, a sort of mirror universe internet. Todos os serviços internacionais de mídia mais famosos do mundo que você acessa com tanta naturalidade, hein, molecada, fã do Felipe Neto, são bloqueados e substituídos por serviços criados na própria China. Google would be Baidu, right. and Amazon. It's like both JD.com and also Taobao. Okay, Yeah. and YouTube, Youku, 爱奇艺. Facebook. Facebook, we have WeChat. A China criou seu próprio mundo. E a questão é o seguinte: você quer fazer parte desse mundo? Você quer ser um fantoche do Estado? Você quer ser uma vítima de uma máquina de repressão
onde por uma simples discordância com o partido você será eliminado? Ou você quer ter sua liberdade, seu direito de ir e vir preservado? Ou você quer saber que às vezes você pode dar sua escapada, até fazer uma bobagem, sentar com a babá Estado na sua cola? Não podemos deixar esse sistema de monitoramento entrar no Brasil. Começa-se pelos aeroportos, como foi dito. Começa-se pelos blocos de carnaval e termina na sua casa, e termina no seu trabalho, e termina monitorando as suas conversas privadas pela telefonia móvel ou até mesmo pelo Messenger. Então, vamos abrir o olho. A China hoje é o totalitarismo mais eficiente que existe no mundo. A China hoje tem o sistema mais poderoso de perseguição e monitoramento dos cidadãos. Estude o que está acontecendo. Como esses países que eu citei no início do vídeo, o Brasil não pode deixar que esse sistema de espionagem chegue aqui, sob pena de deixarmos de ser brasileiros e virarmos cidadãos de um mero protetorado chinês. Muito obrigado, grande abraço e que nosso Senhor abençoe a todos.